Olá pessoal, eu sou o professor Leonardo e hoje em nossa aula nós estaremos falando um pouco mais sobre linguagem de programação e sobre a linguagem do nosso curso, que é a linguagem Swift. Bom, o nosso roteiro, vamos dividir aqui em 3 aulas, tá? Na primeira aula nós estudaremos sobre linguagem de programação Swift. A segunda aula falaremos um pouco sobre ambientes de desenvolvimento. Aqui nós vamos conhecer o ambiente que nós vamos utilizar durante o nosso curso. E para finalizar o nosso módulo, nós vamos criar, o nosso primeiro programa, nosso primeiro algoritmo utilizando a linguagem Swift. Bom, antes de mais nada, o que é uma linguagem de programação? No módulo anterior nós inserimos esse conceito para vocês, né? Então nós vimos que para descrever os algoritmos, representá-los na verdade, nós podemos fazer através das descrições narrativas os fluxogramas, certo? E para escrever de fato esse algoritmo, nós precisamos usar a linguagem de programação. Vocês lembram que no módulo anterior nós falamos um pouco, sobre o Portugal, mas aqui nós vamos partir para um outro ponto, pular de fase, pensaremos dessa forma, e aqui nós vamos começar de fato a programar, a escrever nossos algoritmos utilizando uma linguagem de programação, tá? Então, como o computador entende uma linguagem de programação, É muito importante nós explicarmos isso, entendermos isso, porque a linguagem de programação nada mais é do que uma linguagem, mais próxima possível ali do computador, mas que nós precisamos entender, compreender. Lembra no módulo anterior que eu falei que linguagem de programação nada mais é do que um dicionário, Eu converso com vocês utilizando uma linguagem, que é o português. Para eu programar, escrever meus algoritmos no dicionário do computador, é muito complicado. Eu escrever algoritmos numa linguagem que o computador entenda. Então, foi criado a ideia das linguagens de programação. Para ficar fácil o entendimento, imaginem que a linguagem de programação é uma ponte ali entre o computador e entre nós, programadores. Então é um meio termo ali onde você, programador, escreve seus algoritmos e através de uma inteligência, embarcada nas linguagens de programação, é feita uma conversão para que o computador entenda o que nós estamos querendo dizer, tá? Então, essa conversão que eu falo para vocês, nada mais é do que uma tradução, tá? A linguagem de programação traduz o que nós estamos querendo dizer para a linguagem que o computador entenda, tá? Então, esses processos, eles são conhecidos como compilação ou interpretação. Bom, o processo de compilação, como funciona? A partir do momento que você aí desenvolve o seu algoritmo, o seu programa, todos os comandos que você está escrevendo lá, utilizando a sua linguagem, eles são traduzidos para uma linguagem que o computador entende. Aqui nós estamos falando de linguagem de máquina, ok? Então, após o processo, de tradução, esses comandos eles são executados de fato. Entenda que os comandos que são executados não são aqueles comandos que nós vamos aprender na linguagem de programação, mas sim esses comandos convertidos para um comando em linguagem de máquina, ok? Já o processo de interpretação, cada comando ele é traduzido, e executado
ao mesmo momento, um de cada vez. Tá? Então, aqui, fazendo uma comparação entre compilação e interpretação, né? Então, a compilação, todos os comandos eles são traduzidos e executados ao final, tá? Então, a linguagem de programação vai lá, compila tudo, e depois que tudo estiver compilado, é executado todos de uma só vez, um a um, claro, né? Enquanto a interpretação, né, vai executando, traduzir um comando, executa na linguagem de máquina e assim por diante, ok? Então, para facilitar esse nosso entendimento, vamos desenhar esse processo, né, utilizando os fluxogramas. Olha lá como é que funciona o processo de compilação. Então, eu inicio ali o processo, né, leio o comando da vez, interpreto esse comando, traduzo esse comando para uma linguagem de máquina e verifico lá, existem mais comandos? Existe. Faço todo esse processo novamente. A partir do momento que eu não tenho mais comandos a serem traduzidos, a serem convertidos, eu executo o algoritmo por completo em linguagem de máquina, ok? E finalizo esse processo. Já o processo de interpretação, olha lá, eu leio o comando, interpreto o comando, traduzo para uma linguagem de máquina e imediatamente eu executo esse comando. Após executar esse comando, verifico se existem mais comandos, tá? Caso não exista, eu finalizo o processo de interpretação, ok? Então, na construção das linguagens de programação, é decidido, né, se a linguagem de programação ela vai ser compilada, ou seja, que vai fazer o processo de compilação, ou interpretada, que vai fazer o processo de interpretação, ok? Então, por exemplo, olha aqui, ó, citando alguns exemplos de linguagens compiladas, algumas mais conhecidas aí. Nós temos o C, o Pascal e o Delphi. Já linguagens interpretadas, JavaScript, Python e PHP, ok? Agora vamos falar um pouco sobre a linguagem de programação Swift, que é a linguagem que nós vamos estudar no decorrer do nosso curso. É uma linguagem de programação nativa que foi desenvolvido pela Apple, tá? Isso é muito importante. Então, permite escrever algoritmos que serão compilados. Então, aqui a gente já consegue definir que a linguagem de programação Swift é uma linguagem de programação que usa o processo de compilação, ok? Então, permite escrever algoritmos que serão compilados para a linguagem de máquina que serão executados nos dispositivos Apple. Então, nós estamos estudando uma linguagem de programação que foi desenvolvida pela Apple e que é executada nos dispositivos da Apple somente. Então, utilizando a linguagem Swift, nós conseguimos desenvolver aplicativos para iPhone, para iPad, MacBook e Apple TV e por aí vai, ok? Apenas dispositivos da Apple. Como que surgiu a linguagem Swift, né? A história, e vamos passar um pouco pela história da linguagem de programação. Antes de existir o Swift, existia uma outra linguagem que se chama Objective-C. Era a linguagem padrão, né? Até o momento, para desenvolvimentos Apple. Então, o C era uma linguagem tratada como subconjunto da linguagem C, né? Por herdar aquela sintaxe, né, utilizando tipos primitivos, entre outros. Então, tem uma ligação aí muito forte entre o Objective-C e a linguagem de programação C. Lá em 2014, numa conferência, né, que a Apple realiza todos os anos, foi anunciada, né, a nova linguagem de programação para desenvolver aplicativos Apple, que foi a linguagem de programação Swift, tá? Então, aqui uma série de inovações foram apresentadas, né?
apresentando uma forma de programar ali mais intuitiva, que facilita muito o nosso trabalho, e além de possibilitar uma autonomia muito maior ao desenvolvedor, né? No decorrer do nosso curso a gente vai ver que é muito fácil programar utilizando Swift. Bom, contando bem rapidamente aqui a história, né, do Swift. Na próxima aula nós vamos estudar um pouco sobre ambientes de desenvolvimento, tá? Nós vamos conhecer 2 possíveis ambientes que poderemos utilizar, né, para programar usando Swift, tá? Então até lá, te espero na próxima aula. Muito obrigado.